Oi, gente, a gente vai tratar hoje sobre o Café Filosófico, que fala sobre Deleuze, Derrida e Foucault. Eles são filósofos rebeldes que nitidamente se relacionam muito bem com a hermenêutica, porque eles faziam uma crítica novamente a assuntos que já foram debatidos na sociedade da época e trazem isso para os leitores. Tanto que Foucault diz sobre Nietzsche que ele não tem nenhuma ideia nova sobre a vida, só uma nova interpretação. Isso é literalmente hermenêutica, a gente vai conversar sobre isso um pouquinho agora. Bom, Nietzsche ele fala que o sujeito, para ele, é, antes de mais nada, uma configuração temporária de impulsos. Segundo ele, o ser humano está em um permanente processo de mudança. Isso é afirmado na seção 2, O Homem da Idade da Técnica, que traz o exemplo de uma dessas mudanças, quando fala que é inegável que, gradativamente, o homem vai perder, a cada dia que passa, um pouco da sua noção de humanidade, ao se render às facilidades que a sociedade da informação nos concede. Isso é claramente verdade, porque a cada dia que passa, nós mudamos. E isso é natural. Mas agora mudar para um jeito bom ou para um jeito ruim, isso é totalmente natural. A prática política ela é trazida no café com a participação dos pensadores rebeldes no movimento Mês de Maio de 68, que ficou internacionalmente conhecido por ser um período de efervescência social, que se iniciou a partir de protestos em Paris, e também por ter motivado a continuidade de manifestações revolucionárias em outras partes do mundo. E com isso é necessário que ocorram análises, pesquisas e estudos sobre a sociedade, procurando brechas que possam ser possível ter uma ação política eficiente. E assim eles seguem durante o vídeo falando sobre o pensamento crítico e sobre a ação política não como uma revolução, e sim como uma transgressão, trazendo assim para o final da década de 70 até os dias atuais, que é a chamada pós-modernidade, e as mudanças da produção até a comunicação. Isso pode ser visto na seção 2, no texto O Homem na Idade da Técnica, assim como Laísa falou, em que o indivíduo ele vem perdendo a sua humanidade e a sua noção a fim de atender somente às demandas tecnológicas. E em outro texto, também da seção 2, que é o Movimento da Queda, ele fala sobre a estética, sobre o belo e sobre a técnica, e isso se relaciona quando é abordado durante o vídeo sobre como a identidade do ser ela está teoricamente perdida, porque a estética ela tem tomado conta das pessoas de uma maneira abrupta e diversos procedimentos estão sendo feitos pelas pessoas e isso torna elas cada vez mais irreconhecíveis. No vídeo a gente fala também que essa entidade corpórea que Té acabou de falar vai ser substituída pela ideia de preenchimento a múltiplos grupos de seres humanos. A gente pode relacionar isso num assunto na seção 3, Arte, Cultura e Movimento do Pensamento, que vai relatar sobre a forma de ver, interpretar e reinterpretar o mundo, em que as culturas humanas elas vão estar em conjunto, em que a arte só não vai bastar a si mesma, ela precisa de elementos externos e de processos e contextos culturais e históricos, especialmente a nossa linguagem, para a construção interpretativa e hermenêutica. O microfone. E aí entra nesse tópico justamente a questão do círculo hermenêutico, que abrange todos os tópicos que foram tratados anteriormente. Nele ele vai falar sobre a questão da tecnologia e a forma como ela está ligada à necessidade de adaptação do ser humano para poder tornar aquele espaço viável à sua vida, que é no caso o que a gente chama de técnica. E aí isso vai se adaptar de acordo com o contexto que vivemos, e é justamente o que Laísa traz na fala dela sobre a forma como o ser humano ele está predisposto à mutação constante, porque o ser humano ele não é uma receita fixa quanto à forma como ele vai lidar com aquilo. E é justamente sobre isso que os filósofos rebeldes vão tratar, porque é necessário que haja uma transgressão na forma de pensamento quanto à criticidade da gente, porque a gente não pode tratar o presente sem refletir o passado. A gente precisa refletir o passado para poder tratar de novas maneiras a forma como estamos lidando com o problema no presente.